terceira parte da mensagem de Watchman Nee, Cristo, a soma de todas as coisas. Cristo é o pão da vida e a luz da vida. E disse-lhe Jesus: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6,35. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. Mencionamos rapidamente como todas as coisas espirituais estão em Cristo. Ele foi dado por Deus para ser todas essas coisas. Este é o ponto mais essencial do entendimento na vida espiritual. A nossa experiência é mera experiência ou ela é Cristo? A nossa justiça é simplesmente justiça ou ela é Cristo? A nossa santificação é somente santificação ou ela é Cristo? Nossa redenção é meramente redenção ou ela é Cristo? Frequentemente falamos sobre caminho, mas aquele caminho não pode não ser a pessoa de Cristo. Da mesma forma, podemos falar sobre verdade e vida sem necessariamente falar de Cristo. Em poucas palavras, temos muitas coisas fora de Cristo. Isto constitui um problema espiritual formidável para os filhos de Deus. Podemos confessar com a nossa boca que Cristo é o centro de todas as coisas. Entretanto, em nossa vida temos muitas outras questões além de Cristo. Como se isso pudesse nos ajudar a sermos cristãos. Como precisamos ter a mente renovada para então entender que a parte de Cristo Deus não tem intenção de que tenhamos muitas assim chamadas coisas espirituais. De acordo com o arranjo de Deus, existem coisas, somente que estas coisas são Cristo, pois Cristo é a soma de todas as coisas espirituais. Cristo é a nossa justiça. Ele não nos deu a justiça. Cristo é a nossa santificação. Ele não nos garantiu uma coisa chamada poder para nos fazer santos. Cristo é a nossa redenção. Ele não nos ofereceu uma redenção. Cristo é o caminho. Ele não abriu para nós um outro caminho no qual andamos. Cristo é a verdade. Ele não apresentou alguma verdade diante de nós para a entendermos. Cristo é a vida. Ele não nos concedeu uma coisa chamada vida. Irmãos e irmãs, como caminhamos no rumo de Deus, descobriremos mais e mais de que toda a graça de Deus há somente uma graça. De todos os dons de Deus, há somente um dom. Aquela graça é Cristo. Aquele dom também é Cristo. Agradeço a Deus, dia após dia, Ele está nos mostrando como Cristo é todo inclusivo. Anteriormente, nós pensávamos no Senhor como nosso Salvador, mas agora nós podemos dizer que Ele não é somente o nosso Salvador, mas também a nossa salvação. Isso é estranho? Não, não é estranho. Isto é fato, pois nós progressivamente descobrimos Cristo como sendo a coisa de Deus. Se distinguirmos erroneamente entre o que o Senhor Jesus dá e o que Ele é, entre o dom e o doador, sofreremos grandemente na nossa vida espiritual, pois tal erro nos guardará de tocar a fonte da vida. Em vista disto, desejamos mais ver a Cristo como nossas coisas. Em João 6,35 e João 8,32, o Senhor Jesus nos diz que Ele é o pão da vida e também nos diz que Ele é a luz da vida. Consideremos cada uma delas separadamente. Cristo é o pão da vida. Eu sou o pão da vida, declarou o Senhor Jesus. Ele disse estas palavras para as pessoas que o seguiram em Cafarnaum. Eles esperavam que Jesus os alimentasse com pão. Então o Senhor Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Ele é quem dá o pão da vida, e Ele mesmo é o pão da vida. O dom e o doador são um, não são separados. Agradeço a Deus, pois Cristo é o dom de Deus, bem como Ele mesmo é o Senhor que dá o dom. Qual é o significado do pão na Bíblia? Ele significa satisfação.
já que a Escritura usa a fome para representar a insatisfação do homem. Para a insatisfação humana ser solucionada, precisa haver pão. Se os filhos de Deus estão aptos para terminar a carreira à frente deles, ou se eles têm força para ir em frente, depende grandemente de estarem satisfeitos interiormente. Se nos sentirmos satisfeitos hoje, teremos forças para o dia. Mas se nos sentirmos vazios por dentro, como um pneu que furou, não estaremos aptos e nos arrastaremos por todo o dia. Não podemos concluir que não há vida, entretanto, nós certamente não temos forças. É a satisfação, aquele inexplicável sentimento de satisfação que nos habilita a prosseguir e terminar a nossa carreira. Vejamos agora qual é o pão para os filhos de Deus. Eu sou o pão da vida. O Senhor mantém a vida, assim como dá a vida. Muitos cristãos pensam em alimento em termos de 1 hora de oração ou 1 hora de leitura da Bíblia. Eles não sabem que a comida deles é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não estamos dizendo que a oração ou a leitura da Bíblia é inútil, mas vamos lembrar o que o Senhor Jesus disse aqui. Ele é o pão da vida, o que significa que o pão da vida não é outro senão a pessoa do Senhor. Muitas vezes os filhos de Deus não estão satisfeitos porque eles não conhecem Cristo como o pão da vida. Sempre encontramos pessoas famintas que estão descontentes nas questões espirituais. Estão infelizes com todas as coisas, desde o amanhecer ao escurecer. Estão obcecadas pela insatisfação. Não temos o desejo de persuadir as pessoas a serem arrogantes ou autossatisfeitas. No entanto, podemos afirmar que o orgulho com autossatisfação é uma coisa, enquanto que estar alimentado e se sentir satisfeito é uma outra coisa. Algumas pessoas, tendo sido tratadas por Deus, vivem diante dele em fraqueza e em tremor. Elas não têm mais o fraco toque de orgulho, porém, elas tocaram o Senhor, e assim, elas estão completamente alimentadas. Elas estão de posse de uma satisfação na presença de Deus, e essa satisfação é a sua força. Como então podemos estar completamente alimentados e satisfeitos? Devemos saber que toda satisfação está relacionada com Cristo. Todas as satisfações são encontradas na vida. Cristo é o pão da vida. Sempre que realmente tocamos vida, imediatamente obtemos satisfação. Entretanto, quando pecamos contra a vida, instantaneamente sentimos um apagar. Ilustraremos este assunto de obter satisfação com um exemplo concreto. Alguém poderá dizer: tenho trabalhado por muitos anos. Durante este período, tenho me mantido ocupado. Corro daqui para lá. Tenho estado tão ocupado que agora me sinto um tanto quanto vazio interiormente. Estou muito faminto e estou à procura de um lugar para um reavivamento espiritual. Lendo o capítulo 4 de João, entretanto, encontramos uma discrepância com o que esta pessoa disse. O Senhor Jesus, estando cansado de sua jornada, estava sentado junto ao poço de Jacó. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar comida, indicando que o Senhor devia também estar faminto. Lá, ele encontrou uma mulher samaritana. Era da vontade de Deus que ele falasse com ela e a salvasse. Ele fez o que Deus desejava que ele fizesse. Seus discípulos, subsequentemente, retornaram com a comida e pediram a ele que comesse. Mas ele lhes disse: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Eles então pensaram que alguém mais tinha trazido comida para ele. Em seguida, Jesus lhes disse claramente: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Deste incidente da vida do Senhor, podemos concluir que a obra nos faz cheios ao invés de vazios e famintos. Na obra espiritual, em todas as vezes que trabalhamos, nos sentimos cheios. Se a fome acompanha toda a obra, alguma coisa deve estar errada. Todas as vezes que depois do trabalho sentimos fraqueza similar a um pneu vazio,
sabemos que alguma coisa está errada com aquele trabalho. Pois, se andamos de acordo com a vontade de Deus e não por nós mesmos, não nos sentiremos esvaziados, mas nos sentiremos fortalecidos. Quanto frequentemente nos encarregarmos de uma obra, não porque estamos prontos diante do Senhor, mas porque a necessidade externa é muito grande e a persuasão exterior é tão forte. Em tal obra, experimentamos um despedaçamento interior que depois nos deixará enfraquecidos depois da obra. Isto é porque alguma coisa está errada entre nós e o Senhor. Todos os trabalhos fora de Deus nos tornarão mais famintos. Devemos, portanto, fazer a vontade de Deus para estarmos satisfeitos. Precisamos compreender que nenhum retiro espiritual ou estudo bíblico é o nosso alimento. Somente Cristo o é. Já que Cristo é o nosso alimento, como pode o resultado do descanso em algum retiro para receber alimento ser a resposta para o nosso vazio? Como podemos falar até a exaustão e então tentar obter um novo ensinamento para repor o estoque? Quer estejamos artefados ou não, é preciso que todas as vezes que nos levantarmos para falar de Cristo, estejamos tão cheios de palavras e fortificados interiormente que não só aqueles que nos ouvem são alimentados, mas a nós mesmos que falamos também somos sustentados, pois é o Senhor quem trabalha em nós. Tendo tocado o Senhor, não nos sentiremos vazios. Pelo contrário, nos sentiremos cheios até terminar o nosso trabalho. Quanto estamos errados se considerarmos o descanso, ou ouvir um sermão, ou participar de um retiro espiritual como significado de ser cheio. Obter alimento e nutriente espiritual é permitir que o Senhor trabalhe em nós, em tudo que nós desejamos fazer. O Senhor que habita em nós nos permite tocar a sua vida, e somente isto faz nos sentirmos cheios interiormente. Na experiência espiritual, não é o calmo que pode comer. Pelo contrário, comemos mais quando estamos ativamente ocupados. Comemos quando somos ativamente usados. Se estamos andando na vontade de Deus, quanto mais estivermos ocupados, mais comeremos. E por esta razão, não estaremos exaustos ou vazios por trabalhar arduamente. Cremos que muitos irmãos e irmãs podem dar testemunho desta verdade. Suponhamos, por exemplo, que você vá hoje falar com uma outra pessoa. Você pode falar com grande paixão, mas o Senhor não se mover em você. Depois de ter falado por 5 ou 10 minutos, para sua grande surpresa, você começa a sentir que alguma coisa está errada. Logo, você deseja mudar a direção da sua conversa, pois compreende que não está apto para ir em frente como antes. Como resultado, você se sente vazio quando finalmente você tem que ir embora. Nada estava errado com as suas palavras ou a sua atitude. Você tentou o melhor para ajudar aquela pessoa. Ainda assim, estranhamente você se tornou muito vazio, como se você divagasse. Quando finalmente você teve que ir embora, você se sentiu como se tivesse cometido um enorme pecado. Às vezes, você pode talvez ter visto um pequeno sucesso aparente. Você pode até mesmo ter tido o sentimento de que você fez algo certo. Entretanto, quando esses sentimentos externos passam, você sente um grande vazio e fome. Como é verdade que quando você se move por você mesmo, apesar de algum grau de aparente sucesso, você finalmente se sente como um balão furado. Irmãos e irmãs, vocês já se sentiram como se estivesse fora do ar? Se você andar de acordo com seu próprio pensamento, ao invés de seguir o Senhor com temor e tremor, por melhor que possa ser a sua intenção, você sempre terminará como alguém fora do ar, não tendo vigor espiritual. Quanto mais você trabalha, menos significativo é para você. Quanto mais você continua, mais vazio você se sente. Em tal situação, você se sentirá ainda pior se for elogiado. Você simplesmente se odeia. Isto demonstra que tal trabalho não é alimento, já que ele não o satisfaz. Aqueles que conhecem o alimento encontram satisfação no Senhor, pois Cristo é o pão da vida. Somente Ele pode nos satisfazer. Se a sua obra não pode tocar Cristo, você se sentirá faminto. Mas se você o tocar,
você sentirá vida e realidade espiritual. Ocupado ou não, você estará apto a dizer: agradeço e louvo a Deus, tenho alimento para comer, pois o Senhor é o meu pão. Amados, vocês podem ver que a resposta para todos os problemas, não está nas coisas externas, tais como onde você vai, ou o que você faz, ou qual mensagem você entrega, ou mesmo quanto tempo você gasta em retiros espirituais, mas que a solução está em você em tocar o Senhor interiormente. Todo o que o toca obtém satisfação. Alguns cristãos podem dizer: já que o Senhor não me chamou para pregar ou para trabalhar em algum lugar, como posso estar satisfeito? Os pregadores e obreiros têm a oportunidade de serem alimentados, mas muitas pessoas como eu vão embora famintos. Louvo a Deus, outros não irão embora famintos tais como estes. Para tais cristãos, mesmo que devam realizar um pequeno trabalho como o de falar com outros por 10 ou 20 minutos, ou conversar com eles por 10 ou 20 sentenças, eles terão descarregado uma carga e se sentirão satisfeitos interiormente se o que eles fizeram é do Senhor e pelo seu poder neles. É o Senhor quem nos dá cargas, e agora a carga está descarregada. Assim, os cristãos sentirão depois satisfação e plenitude. Quando tocamos Deus, ficamos satisfeitos, e desta maneira obtemos o alimento. Por essa razão, não somente os que fazem a obra que têm a oportunidade essencial de se alimentarem, mas qualquer um, tanto quanto eles, tem uma chance para isso. Diariamente temos ocasiões para nos alimentarmos, e por isto, diariamente temos oportunidade de sermos cheios. Cristo é o nosso alimento. Se o tocarmos, temos alimento. Vamos mencionar um outro, se bem que mais profundo exemplo. Muitas vezes, fazemos o que pensamos ser bom e espiritual, sem conhecer a mente do Senhor. Depois, consequentemente, nos sentimos vazios. Somente quando seguimos o Senhor é que alcançamos a satisfação. Certa vez, o irmão notou que outro irmão estava se extraviando. Vezes e vezes, ele sentiu que deveria ressaltar o irmão com toda clareza que este não era um caminho de edificação, mas de corrupção. Entretanto, desejando ser um cristão manso, decidiu meramente exortar o voluntarioso irmão com um sorriso no rosto e poucas palavras amáveis. Surpreendentemente, quando descarregou a sua carga nesse caso, sentiu-se como se o fundo de um barril tivesse caído. Do ponto de vista humano, pareceu que ele fez bem, e com certo êxito. Sua atitude foi mansa e inofensiva, mas ao invés de ser alimentado, ele se sentiu faminto. Tal condição continuou por 2 ou 3 meses. Ele sabia que alguma coisa estava errada, portanto pediu ao Senhor que o iluminasse e mostrasse o motivo. Um dia orou: Senhor, qualquer coisa que queira que eu faça, eu farei adequadamente. O Senhor ouviu a sua oração e mostrou a ele o que deveria fazer. Pouco tempo depois disso, aquele voluntarioso irmão foi vê-lo e dessa vez ele o repreendeu severamente. Até aqui, como seu temperamento era natural de ser preocupado, ele sempre sofria por alguns dias quando emitia algumas palavras severas. Nesta ocasião, por mais severo que ele fosse, mais ele tocava o Senhor. Então, depois de ter emitido essa severa reprovação, ele não precisava, como anteriormente, confessar o seu pecado. Pelo contrário, ele pôde louvar o Senhor. Sentiu-se como se tivesse tido uma refeição completa. Agora, nós não queremos dizer aqui que podemos reprovar as pessoas casualmente ou descuidadamente. Fazer isto será indubitavelmente errado. O exemplo apresentado serve somente para mostrar que se fizermos uma coisa de acordo com a mente do Senhor, seremos interiormente alimentados e, consequentemente, seremos fortificados. Do incidente citado, descobrimos um fato importante, que o bem que alguém pode fazer não é alimento. Você poderá pensar que tudo irá bem se for mais manso. No entanto, a experiência nos diz que mesmo que você haja mansamente, isto é uma ação do seu homem interior, e isto não pode ser alimento. Somente quando o Senhor se move em você, e você se move de acordo com a sua vontade, você será alimentado.
Quando você toca a vida, você adquire alimento. Quando você toca o Senhor, você está satisfeito. Cristo é a luz da vida. O Senhor não disse somente que Ele é o pão da vida. Ele também declarou: eu sou a luz da vida. Pão é satisfação. Luz é para ver. Satisfação dá forças, enquanto ver afeta o andar. Já vimos como Cristo é o pão da vida. Agora veremos também como Ele é a luz da vida. Primeiro de tudo, vamos ressaltar que a luz da vida não é um conhecimento da Bíblia. Todos sabem que os cristãos devem ler suas Bíblias diligentemente. Mas se lemos como um livro de conhecimento ou como um livro didático de teologia, não teremos nada mais do que conhecimento. Podemos estar habilitados a nos familiarizar com algumas doutrinas bíblicas que são corretas. Ainda assim, elas são somente letras. No tempo em que o Senhor nasceu em Belém, muitos sacerdotes e escribas estavam extremamente familiarizados com os livros dos profetas. Mesmo assim, eles não reconheceram Cristo. Hoje, o Novo Testamento está junto com o Velho Testamento. Ainda é possível para as pessoas lembrarem os textos da Bíblia e mesmo assim não conhecerem Cristo. Por nenhum momento estamos sugerindo que não precisamos ler as Escrituras. Simplesmente estamos enfatizando que lendo a palavra podemos obter conhecimento sem, entretanto, conhecer Cristo. Muitos sacerdotes e escribas nos dias de Cristo tinham um tipo de conhecimento morto. Eles não conheciam o Senhor vivo. Muitas pessoas interpretam mal conhecimento, doutrina e teologia e as ensinam como sendo luz da vida. Alguém ainda poderá dizer que eles têm luz. No entanto, a que é deles não necessariamente é a luz da vida. O que eles consideram como luz é somente alguma interpretação relativa a uma passagem da Escritura ou um tipo de ensinamento sobre a Bíblia. A verdadeira luz não é mero conhecimento, não é nenhum outro senão a pessoa do Senhor. O Senhor enfaticamente declarou que Ele é a luz da vida. Irmãos e irmãs, a experiência de muitos confirma que o que veremos na luz da vida é muitas vezes alguma coisa que não estamos aptos a proferir. Só estranho que estejamos aptos para ver e ainda assim não estejamos aptos para explicar. Certa vez, uma pessoa questionou uma irmã para verificar se ela era ou não salva. Ela replicou: sim, sou recentemente salva, porém não sei como explicar. Mas sei que sou salva. Se você crê que sou salva, sou salva. Entretanto, se você não crê que sou salva, ainda assim sou salva. Suas palavras soam como verdadeiras. Ela era salva, porém ela não podia explicar. Ela sabia, mas não podia dizer como. Por esta razão, quando alguém vê pela primeira vez a luz, ela pode não ter muitas doutrinas para dizer. Talvez ela tenha que esperar 2 ou 3 anos antes de ter algumas doutrinas e ensinamentos. Por essa razão, quando alguém vê pela primeira vez a luz, ele pode não ter muitas doutrinas para dizer. Talvez ele tenha que esperar 2 ou 3 anos antes de ter algumas doutrinas e ensinamentos. Esta luz é a pessoa do Senhor. Qualquer um que o vê, vê luz. Qual então é a diferença entre ver a luz e não ver a luz? Que tipo de transformação nos ocorrerá se a vermos? Qual é a diferença? A diferença aqui é tremenda. Se realmente virmos a luz, cairemos no chão. Pois luz não somente ilumina, mas também mata. Antes de Paulo ser iluminado, teria sido consideravelmente difícil fazê-lo cair. Logo que ele foi acertado pela luz, no entanto, foi imediatamente lançado ao chão. Algumas pessoas se esforçam para serem humildes. Suas palavras são humildes, seu comportamento é humilde, exceto que esse tipo de humildade é muito exaustivo para ambos, para elas mesmas e para os espectadores. É como uma pequena criança carregando um grande dicionário. Mesmo que o dicionário não seja muito pesado, ele, no entanto, esgota a força da criança. Quão duro é para o orgulhoso ser humilde! Quão difícil é para nós cair do trono do orgulho! Mas quando a luz do Senhor brilha intensamente, caímos. Não entendemos como. Somente sabemos que a luz nos nivela.
Doutrina não causa nenhuma queda. Alguém pode ouvir 8 ou 10 mensagens e até memorizá-las e ainda assim ele continua o mesmo. Ele pode tratar uma mensagem como se devesse induzir o choro ou tratar uma palavra como se devesse destruir a vida natural do homem, como uma matéria para pesquisa meticulosa. Aliás, neste caso, doutrina passa a ser uma coisa e ensinamento passa a ser uma outra coisa. Palavra também passa a ser uma outra coisa. Isso tudo é morte, não há luz. Certa vez, o irmão alegrou-se durante uma mensagem sobre Romanos 6. Ele pensou que agora tinha visto o Romanos 6. Poucos dias depois, no entanto, ele teve uma grande discussão com a sua esposa. Assim é a triste história do homem. Seu Romanos 6 era apenas uma coisa: letras em um livro. Portanto, ela não era luz. Se ele tivesse visto luz, não estaria capacitado para agir como seu velho homem agia, pois ele estaria prostrado por causa daquela luz. Luz é rigorosa, ela pode fazer o que o homem por si mesmo não pode, o que doutrina não pode fazer, o que a ajuda dos irmãos e irmãs não pode fazer, o que o nosso próprio esforço não pode fazer. Luz pode imediatamente concluir. Podemos nos considerar um tanto quanto duros, mas quando a luz brilha, somos amolecidos. Quando João viu a luz, ele se tornou como morto. O mesmo ocorreu com Daniel. Ninguém está preparado para ver a face do Senhor e não cair. Ninguém pode contemplar o Senhor sem se tornar como um morto. É difícil para nós morrer. É duro para nós ser humildes. Mas, assim que a luz brilhar, isto tudo é feito. A luz que vem do Senhor tem o poder de matar. Ela derruba pessoas assim como ela brilha. A pessoa do Senhor Jesus é luz. Consequentemente, qualquer um que o encontre e o vê é derrubado e enfraquecido como que morto. Muitos possuem um caráter áspero e difícil. Eles nunca foram quebrados pelo Senhor. Nem eles mesmos, nem ninguém mais pode tratar com eles. Então, a luz do Senhor brilha sobre eles. Assim que vê a luz, se tornam vasos quebrados. Uma pessoa que vê o Senhor é definitivamente fraco e quebrado. Ninguém está preparado para viver depois de contemplar o Senhor. Isto é luz. Caros amigos, nunca confunda a luz com muitas outras coisas. O que nós usualmente chamamos de luz não é necessariamente luz. Muitas são nada mais do que doutrinas ou chamadas verdades. Estas não têm eficiência em nós. Havia um irmão que amava muito o Senhor. Um dia, uma certa pessoa o encontrou e lhe disse: "Estou muito alegre, pois descobri a doutrina do pecado no livro de Romanos." Em resposta, ele disse: "Meu amigo, como é que somente hoje você descobriu a doutrina do pecado em Romanos? Pensei que você tivesse descoberto o fato do pecado há muito tempo atrás em você mesmo." Muitos estão tentando descobrir doutrinas, mas eles não encontraram fato. A doutrina, portanto, permanece como palavras e uma matéria morta. Ela não é luz, nem vida, nem Cristo. O primeiro efeito da luz é matar. Não pense que luz vem somente para nos fazer ver. Não. Quando a luz surge, ela cega os nossos olhos. Ela certamente nos fará ver. Mas este é o efeito posterior. Luz primeiro nos cega e nos prostra. Ante ela, então nos possibilita a compreender. Aquilo que não pode nos derrubar não é luz, nem é luz aquilo que não nos humilha. Quando Paulo viu a luz, ele foi lançado ao chão e por 3 dias não pôde ver nada com seus olhos. Por esta razão, durante o encontro inicial com a luz, nós estaremos aturdidos. No momento em que alguém que habita na escuridão contempla a luz, ela não estará mais apta para ver. Que Deus tenha misericórdia daqueles que estão cheios de justiça própria e presunçosos, pois tais pessoas nunca conheceram a luz. Tudo o que possuem são nada mais do que doutrinas e conhecimento. Se tivessem visto a verdadeira luz, teriam confessado: "Ó Senhor, o que eu sei? Eu não sei absolutamente de nada." Quanto maior a revelação, mais profunda é a cegueira. Quanto mais forte é a luz, mais severo é o golpe.
Luz nos humilhará e nos derrubará ante ela, e então nos possibilitará a ver. Se nós não formos derrubados, humilhados, aturdidos, reduzidos a nada, por este fato comprovado, estamos ainda na escuridão e não possuímos luz. Que o Senhor seja misericordioso para conosco, que por sua luz Ele possa tirar nossa autoconfiança, para que nós não nos atrevamos mais a confiar em nosso próprio conhecimento e julgamento. Que possamos ir até Ele dizendo: Senhor, Tu és a luz, eu estou vendo a Ti. Agora entendo, o que eu tinha visto no passado era nada mais do que coisas. Luz não é alguma coisa abstrata, é algo muito substancial. O Senhor Jesus é aquela luz. Com Ele em nosso meio, temos luz entre nós. Quão comovente que muitas questões na vida dos cristãos são somente teóricas. Eles ouviram incontáveis abstrações que lhes ofereceram pouca ajuda prática. Certa vez, havia um irmão que estudou em uma escola missionária quando era jovem. Frequentemente assistia às reuniões de oração e ouvia sobre a doutrina da salvação, mas nunca havia encontrado uma pessoa salva. Nem ele era salvo. Um dia, ele encontrou alguém pregando o evangelho. O pregador era um verdadeiro cristão. Então, através da sua pregação, aquele irmão foi salvo. Anteriormente, tudo o que ele tinha ouvido era somente uns poucos ensinamentos abstratos e, portanto, não estava preparado para ser salvo. Nesse dia, no entanto, ele encontrou um verdadeiro cristão nascido de novo, e naquela pessoa encontrou alguma coisa concreta. Por esta razão, ele foi salvo. O irmão relatou a história do seu estudo da Bíblia. Disse ele: depois de ter ouvido um bom número de irmãos e irmãs falar sobre santidade, decidi estudar a doutrina da santidade. Encontrei no Novo Testamento mais de 200 versículos sobre o assunto. Memorizei-os e arranjei-os em ordem. Mas ainda não sabia o que era santidade. Sentir-me muito vazio. Esta situação perdurou até que um dia encontrei uma irmã idosa que era verdadeiramente uma santa mulher. Aquele dia meus olhos foram abertos para ver o que é realmente santidade, pois tinha encontrado uma pessoa que era santa. Como foi terrível aquela luz! Ela me causou muita dor. Ela não me permitiu de nenhum modo escapar. Ela mostrou-me o que é santidade. Desta experiência, podemos entender que luz é concreta, viva e efetiva. Se o que pregamos é doutrina, doutrina será recebida pelas pessoas. Mas isto é um objeto morto, não é a luz da vida. Se a luz da vida é o que distribuímos, ela não irá somente iluminar a vida das pessoas, ela também irá brilhar através delas. Precisamos entender que, desde que luz é concreta e prática na vida do nosso Senhor Jesus, ela deve ser a mesma em nossas vidas. Sendo uma pessoa viva, a luz da vida nos comunica a vida quando ela é revelada. Amigos, por que é que depois de muitos dias, a verdade de Deus parece ter perdido seu poder, tornando-se tão fraca que não pode nos tocar? Por nenhuma outra razão, senão porque ela se tornou muito doutrina, muito conhecimento teológico. Precisamos reconhecer que somente o Senhor vivo pode produzir pessoas vivas. Olhemos para Deus para que seja misericordioso conosco e permita-nos ver mais e mais que coisas são todas mortas, mas que somente o Senhor é vivo. As coisas mais atrativas e espirituais no cristianismo, se elas estão fora de Cristo, são mortas. Deixemos a pessoa do Senhor ser esta ou aquela coisa para nós. Então, ela é viva em ambos, em nós e naqueles que a recebem através de nós. Possa o Senhor ser gracioso para conosco, para que sejamos lançados ao chão diante dele e que o conheçamos de uma forma muito diferente.